Se você é uma pessoa que você representa quem você diz representar, você vai ter ali significado para essas pessoas, você vai ter de fato ali relevância. O problema é que você diz representar uma galera que não se sente representado por você. Se a gente tá falando de um cara que era baixo clero, menos de 1%, ele conseguiu fazer isso, você não olha e fala assim, pô, a gente foi incompetente de fazer isso. Pausa aqui. Ele provavelmente estava falando do Bolsonaro. Eu nem sei eu não sei o que a resposta do Ian Neves, eu vou falar o que eu acho, o que eu responderia para essa pergunta, independente do alvo da pergunta ser de esquerda ou de direita. Eu acho que não, cara, porque existem outras pessoas que também fazem parte do centrão, que também eram de baixo clero, que também eram de alto clero, que também eram de mais à esquerda, que também eram mais à direita, e que não tiveram a competência, porque o Bolsonaro foi muito competente nisso, em conquistar o imaginário popular como o Bolsonaro fez em 2018. Tá, então eu não acho que foi por incompetência das esquerdas em se comunicar na internet, apesar que o Bolsonaro ganhou, mas isso é um fato. A esquerda hoje está aprendendo a se comunicar na internet, tá? Em 2018 eles simplesmente não existiam. Vamos lá, vamos ver a resposta do Ian Neves, que tá gordinho, né, meu? Tá bochechudinha, não? Ô Ian, revolução tá, né, cheio de leitinho, mingau de cremogema, né não? Vitamininha de abacate. Rapaz, essa revolução sua aí tá diferentinha, hein? Vai lá. A esquerda não sabe se comunicar. Por quê? Porque a direita, quando ela se comunica na internet, ela tem algumas chancelas que a gente não tem. A primeira é a possibilidade de cometer crime de maneira impune. Por exemplo... Pausa aqui. Do que você tá falando, velho? Primeiro que é o seguinte, todo mundo sabe que a justiça... todo mundo sabe que o poder judiciário brasileiro, se ele enverga para um lado, é pro lado da esquerda. Existe um estudo, inclusive, tá, que mostra que a esmagadora maioria dos casos em que uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda brigam e existe algum tipo de deliberação da justiça, a justiça vai sempre para o lado da esquerda. Né, assim, eu não sei de onde você tirou isso, cara, mas enfim, ele vai dar um exemplo, vai lá. De massa que o Bolsonaro fez que são absolutamente ilegais e que vida que segue. Também, uma quantidade Pausa aqui. Em primeiro lugar é o seguinte, quem disse que vida que segue? Quem disse que vida que segue, cara? O Bolsonaro sofreu sanções absurdas na campanha de 2022 por conta disso, inclusive. Né? Então, não, você tá falando besteira, né? Vai lá. Mentiras propagadas com manipulação de informação. A partir do momento que eu faço Pausa aqui, isso é outra coisa. Que argumento infantil, cara. Não, a direita se comunica porque eles mentem. Eu também não vou vir aqui e falar, não, quem mente é a esquerda. Não, todo mundo mente, cara. A esquerda mente, a direita mente, o centro mente, todo mundo mente. Se tem uma coisa que é proliferada na internet, é mentira. Né? Eu tenho vídeos do Lula se orgulhando de mentir. Ele fala, eu inventava um monte de número mesmo, é isso aí, tamo junto. Né? Todo dia aqui nessa live a gente desmascara um monte de mentira de um monte de gente de direita e de esquerda também. Então, que argumentação infantil, velho. Vai lá. 30 processos de minha ruína. E segundo, o que eles têm? Que a gente não tem. Esses disparos não foram de graça, né? Eles foram irrigados com muita grana. Pausa aqui, deixa eu falar uma coisa, seu lindo. Primeiro que ninguém gastou mais dinheiro em campanha do que o PT. Tá? O PT roubou a Petrobras para isso. Tá? E se isso for mentira, você me processe. O governo roubou a Petrobras para fazer campanha. Tá? O escândalo do Mensalão, o escândalo do Petrolão envolviam campanhas. Os maiores milionários do Brasil, os ultratrilhardários, né, os donos de banco aqui no Brasil, o dono da maior empresa de carnes do mundo, né, o dono de uma mineradora de diamantes. Esses caras todos são doadores do PT, velho. São doadores do PT. Outra coisa, financiamento internacional, como a gente já provou aqui na live, de agências como Sleeping Giants, tá? Vem da esquerda. Você fala, então a direita não tem empresários que financiaram o Bolsonaro? Claro que tem, mas em termos de dinheiro, mais uma vez, a esquerda tem muito mais dinheiro do que a direita. Assim, só não faz sentido o que você está falando. Vai lá. Simplesmente não tem essa grana. Então, para além de, não vale a pena fazer esse tipo de janonismo cultural, porque a lei pesa diferente pro nosso lado. Pausa aqui. Cara, você usou o exemplo pior que você podia usar. O Janones é o exemplo claro de como a lei não pesa para ele. Primeiro que vazaram áudios dele claramente ali,
supostamente, né, pedindo rachadinha. E ele foi salvo no mandato. Só que mais do que isso, o Janones, ele mente, ele calunia, ele difama, ele injuria. Ele faz de tudo na internet. Ele é um poço de fake news. O Janones, ele é o Janonews, né, cara? Ele é super fake news. E não acontece nada com ele, velho. Eu acho ele um bosta, tá? Mas o Nicolas pôs uma peruca e sofreu um processo e teve que pagar não sei quantos milhões aí. Né? Então, cara, desculpa. Só não faz sentido o que você tá falando. Vai lá. Tem recurso pra fazer. Então eu acho que a gente não perdeu o timing. Eu acho que a tática que foi usada por eles é uma impossibilidade pra gente. E eu tenho a minha própria visão de qual tática deve ser usada por nós. Esse tipo de construção... Pausa aqui. Ah, Regoia! Cadê o Ian que faz aquele beicinho? Eu tô falando de tomada armada do Estado. Cadê Ian? O Ian que fala de tomada armada do Estado. Agora você mudou pra... Eu tenho opiniões de como a gente deve agir. Ian Neves, vai. Isso, exatamente. O que o fascismo traz é uma construção de um movimento de massas que consegue desviar o foco do sofrimento da classe trabalhadora. Não, então vamos lá, Ian. Eu vou te falar por que vocês não fazem sucesso na internet. Em primeiro lugar, porque vocês não representam a vontade da maioria das pessoas. Isso é simples. O trabalhador, as pessoas que você... Eu vou dizer, para você ter relevância, para você ter significado, para você ter propósito, você nem precisa apoiar uma corrente majoritária. Se você é uma pessoa que você representa quem você diz representar, você vai ter ali significado para essas pessoas, você vai ter de fato ali relevância. O problema é que você diz representar uma galera que não se sente representado por você. Você diz representar uma classe trabalhadora que olha pra você e fala: mano, esse moleque é um playboy leite com pera, sai daqui. Então você tem um problema existencial na sua luta. Não é um problema de comunicação, não é um problema de estratégia midiática. Você tem um problema existencial. A sua existência, a existência da sua luta fere o que ela diz fazer. Está errado, você está errado na essência. Só que vocês também erram, tá? Nas estratégias de comunicação, porque vocês propõem coisas muito radicais que vocês não têm a menor condição de fazer. Você não tem a condição de segurar um revólver e dar um tiro em alguém, então você não pode falar em revolta armada. Outra coisa, vocês são chatos. Vocês são chatos, vocês são pessoas patrulhadoras, vocês são pessoas insuportáveis, vocês são desagradáveis. Vocês se levam a sério mais do que verdadeiros revolucionários se levavam. Se você pegar, por exemplo, um Che Guevara, dizem que o Che Guevara, inclusive, era um cara muito bem humorado, tá? Que ele era um cara que fazia piada, não sei o que lá. Dizem isso do Fidel Castro também. É capaz de eles fazerem piada com a própria revolução. Vocês não, vocês se levam muito a sério por trás ali dos seus smartphones, tá? Então, o seu problema, além de ser um problema existencial, ele também é um problema de estratégia. Por isso você tá tão fudido. Você teve um hypezinho, cara. Eu vou te dizer ali no início de 2022, acho que foi o hypezinho deles. Eu nem lembro. Foi logo quando a gente começou essa live aqui. Vocês estavam no hypezão, velho. Vocês tiveram ali uns 6 meses de hype. Porque vocês são meméticos. Vocês são engraçados. A sua cara é engraçada, né? Só que as pessoas, legal. E depois a piada cansou. E o que você quis propor, que é algo sério, simplesmente não vai acontecer, porque ninguém te leva a sério. Entendeu? Então vocês têm um problema existencial. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.